Na aula de hoje, a gente vai ver como representar os números racionais na reta numérica. Além disso, a gente vai ver as diferentes representações desses números e aonde eles aparecem no cotidiano. Vamos lá? Vamos começar revisando algumas representações dos números racionais. O número menos 2, por exemplo, que é um número inteiro e, por isso, também é um número racional. A gente tem agora o 3,2, que é um número racional na forma decimal. Aqui a gente tem o menos 3 quartos, que está na forma fracionária. Mas a gente sabe como escrever esses números também na forma decimal. Nesse caso, o menos 0,75. Agora, vamos dar uma olhada na reta numérica. Bom, a gente sabe que a reta numérica ela tem o zero no meio. E do lado direito do zero estão os números positivos. A gente começa marcando os inteiros. E do lado esquerdo estão os inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Bom, assim a gente consegue facilmente localizar o menos 2, por exemplo, que é um número inteiro negativo e está à esquerda do zero. Agora, será que a gente consegue localizar nessa reta numérica o racional 3,2? Bom, a gente sabe que o 3,2 pode ser lido como 3 inteiros e 2 décimos. Assim, ele vai estar entre o 3 e o 4. Bom, mas para localizar ele exatamente, a gente vai precisar pegar essa parte da reta entre o 3 e o 4 e dividir em 10 partes iguais, ou seja, dividir ela em décimos. Assim, a gente consegue localizar cada um dos números racionais que tem décimos entre o 3 e o 4. Bom, agora ficou fácil, é só achar o 3,2 aqui, certo? Vamos ver mais um exemplo. Dessa vez, eu tenho na minha reta numérica um pontinho, e eu quero saber que número racional é esse. Bom, para descobrir, basta contar quanto de espaço eu tenho entre o 3 até esse ponto. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços, e cada espaço representa um décimo. Então, eu tenho 3 inteiros e 6 décimos. O número racional, 3,6. Agora, vamos dar uma olhada na régua. A régua é uma espécie de reta numérica. É claro que a gente usa a régua para medir. Por exemplo, eu quero medir o tamanho desse lápis. Eu posicionei um lado do lápis no zero e marquei um pontinho aqui bem na ponta dele. Vamos ver mais de perto. Bom, olha só, a régua ela tem esses traços maiores, que representam as medidas inteiras. Nesse caso, 8 e 9 centímetros. Ela tem também esses tracinhos menores, que representam os décimos dos centímetros, ou seja, ele foi dividido em 10 partes iguais. Para ajudar a gente a medir, a régua ela também tem esse traço de tamanho médio, que indica exatamente o meio do caminho, entre o 8 e o 9 nesse caso. Bom, então para saber o tamanho do lápis, a gente tem que ver aonde que esse ponto está. E esse ponto está exatamente 7 décimos depois do 8. Ou seja, esse lápis ele mede 8,7 centímetros. Legal, né? Bom, agora eu vou deixar um desafio para vocês. Vamos dar uma olhada. Será que você consegue dizer qual é a temperatura desse termômetro? Bom, deixa eu aumentar um pouquinho essa imagem para a gente conseguir ver melhor. Aqui a gente tem o 35, o 37 e no meio tem o número 6. Então, eu vou deixar duas perguntas para vocês. A primeira é, o que esse 6 está representando? E a segunda é, qual a temperatura esse termômetro está marcando? Boa sorte! Bom, agora vamos ver uma situação de um outro tipo de termômetro. Esse é um termômetro de ambiente. Ele também é como uma reta numérica, só que nesse caso é uma reta numérica que está em pé. Assim, os números positivos estão acima do zero e os negativos estão abaixo do zero. Será que a gente consegue medir uma temperatura nesse termômetro? Vamos ver. Bom, imagina que um dia esse termômetro estava marcando essa temperatura. Vamos ver mais de perto. A gente quer saber que número essa setinha está representando. Nesse caso, a gente tem o 28 graus. Basta a gente contar quantos espaços menores tem do 20 até a seta.
e nesse caso são 8, e cada um deles representa 1 grau. Vamos ver mais um exemplo desse termômetro. Imagina que em determinado dia fez muito frio, então a temperatura foi abaixo de zero. Vamos ver. Bom, nesse caso, a seta ela vai aparecer aqui embaixo. E basta a gente contar, depois do 10 para baixo, quantos tracinhos essa marca percorreu. Bom, nesse caso, a gente tem 3 tracinhos abaixo do 10. Então, essa temperatura é de 13 graus negativos. Certo? Bom, vamos continuar. Agora, a gente vai ver como localiza na reta numérica os números na forma fracionária. Bom, a gente sabe que a gente consegue escrever os números na forma fracionária também na forma decimal. Nesse caso, o menos 3 quartos é igual a menos 0,75, ou 75 centésimos negativos. Bom, a gente sabe que esse número está entre o 0 e o menos 1, porque ele é negativo. Se a gente quisesse localizar, a gente teria que dividir em 10 partes iguais essa unidade, e aí a gente teria que esse número está entre o menos 0,7 e o 0,8. Assim, a gente teria que dividir novamente, dessa vez em centésimos. Assim, a gente ia conseguir localizar o menos 0,75. Mas tem uma outra forma de fazer isso, usando a forma fracionária. Vamos dar uma olhada. Bom, nesse caso, a gente precisa lembrar o que quer dizer 1/4. 1/4 é o número decimal que representa um inteiro que foi dividido em 4 partes iguais e tomadas uma dessas partes, 1/4. Bom, e é exatamente isso que a gente vai fazer com a nossa reta numérica. Cada um dos espaços que tem uma unidade, a gente vai dividir em 4 partes iguais. Assim, a gente vai ter 1/4, 2/4, 3/4 representados na reta numérica. Aqui, o próximo número é o 4/4. Mas 4/4 é como se a gente dividisse o inteiro em 4 partes e tomasse todas as 4 partes. Ou seja, 4/4 é igual a 1 inteiro. A gente tem também o 0/4, que na verdade é só o zero. A gente pode fazer essa divisão na reta toda. Assim a gente vai achando todos os números na forma fracionária com o denominador igual a 4. A parte negativa também. A gente tem 1/4 negativo, 2/4 negativos e assim por diante. Aqui a gente lembra, o menos 4/4 é um inteiro negativo. E o menos 8/4 equivale a 2 inteiros negativos. Na dúvida, é só dividir. 8 dividido por 4 é 2. Bom, agora a gente consegue identificar muito fácil onde é que está o menos 3/4. Ele está aqui nessa seta, certo? Bom, vamos continuar. Vamos ver mais um exemplo. Nesse novo exemplo, eu quero localizar o número racional 1/3, que está na forma fracionária. A gente lembra rapidamente que 1/3 é quando a gente pega um inteiro e divide em 3 partes iguais, e toma uma dessas partes. Então, na minha reta numérica, o espaço entre o 0 e 1, que representa um inteiro, eu vou dividir também em 3 partes iguais. Assim, a gente pode dividir a reta toda em terços e marcar os números racionais. 1/3, 2/3 e assim por diante. Tanto os positivos, quanto o zero e os negativos. Bom, agora é fácil, né? O 1/3 está representado bem aqui. Vamos ver agora uma situação oposta. Nessa reta numérica, a gente consegue identificar que número está representado por esse pontinho azul? Bom, a gente tem que lembrar, essa reta já está dividida em terços. Então, a gente vai contar quantos terços tem do zero até o pontinho. Nesse caso, tem 1, 2, 3, 4, 5 terços. Ou seja, esse pontinho representa o número 5/3 negativos. Mas a gente podia observar de uma outra forma. Aqui, a gente tem do 0 até o menos 1, um inteiro negativo e mais 2/3 negativos. Assim, a gente tem o número racional na forma de número misto,
Nesse caso, 1 inteiro e 2 terços negativos. Bom, essas duas representações representam o mesmo número. O menos 5 terços é igual a 1 inteiro e 2 terços negativos. Agora, a gente vai localizar na reta numérica o número 7 quartos. Para isso, a gente já viu que a gente pode dividir a reta numérica em quartos, dividindo cada espaço entre dois inteiros em 4 partes iguais. Lembra que cada um desses novos espacinhos representa 1/4. Mas para ajudar a gente a localizar, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Dessa vez, eu vou fazer a divisão com o resto. Lembrando que, em uma fração, como 7 quartos, a gente pode ver esse número como quociente, ou seja, a divisão entre o numerador e o denominador. Nesse caso, a divisão de 7 por 4. Vamos lá. 7 dividido por 4, o quociente é 1. E 1 vezes 4 é 4. Para 7, o resto vai ser 3. Assim, a gente pode ver esse número dessa forma. A gente tem 1 inteiro e o outro inteiro, que está dividido em 4 partes, mas nós só pegamos 3. Assim, a gente tem 1 inteiro, que é o quociente, e 3 quartos, que é o resto da divisão. Assim, a gente pode escrever esse número como 1 inteiro e 3 quartos. Essa é a forma de número misto. Bom, para localizar, basta a gente ver que 1 inteiro é do 0 até o 1. E a gente conta 1, 2, 3 quartos para achar a localização desse número na reta numérica. Agora, vamos ver uma outra forma de fazer isso, usando dessa vez a divisão sem resto. Bom, o começo da divisão é igual, a gente faz 7 dividido por 4. Mas dessa vez, a gente vai colocar a vírgula no quociente e o zero no resto, para indicar que a gente está trabalhando com os décimos. Assim, 30 décimos divididos por 4 é 7, e a gente tem o resto 2. Dessa vez, a gente coloca o zero e trabalha com os centésimos. 20 dividido por 4 é 5. Assim, a gente tem o resto zero. Ou seja, esse número racional é equivalente a 1,75, ou 1 inteiro e 75 centésimos. Bom, para localizar na forma decimal, a gente já viu. A gente divide a reta numérica em 10 partes iguais. Assim, a gente tem os décimos. Aqui, basta localizar o 1,7 e o 1,8. E o 1,75 vai estar exatamente no meio entre esses dois números. Bom, na aula de hoje, a gente viu as diferentes representações dos números racionais e como a gente localiza eles na reta numérica. A gente viu também situações de problemas, com a régua e os termômetros. Bom, agora é com vocês. Continuem estudando aí de casa. Até a próxima e tchau, tchau!